Olá, seja muito bem-vindo ao R7 Fala Comigo, o podcast que conecta você a histórias que inspiram, emocionam e transformam. Eu sou Michele Maia e hoje a gente vai conhecer a trajetória de um jovem médico que decidiu vencer, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. O nosso convidado de hoje é o Dr. Glauber Lima. Muita gente já o conhece, não só dos atendimentos. Ele também é um fenômeno nas redes sociais, lugar onde ele compartilha experiências únicas e marcantes da sua jornada e, claro, da sua rotina como médico. Dr. Glauber, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Michele. Agradeço imensamente o carinho, agradeço pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa cheia de potência, cheia de histórias, de motivação para todo mundo que estiver assistindo. Não tenho dúvida disso. Então, vamos começar da seguinte forma. Tudo na vida são escolhas. A gente encontra com as nossas escolhas amanhã, né, com as consequências dela. E eu queria saber, tudo começou com a escolha de medicina. E quando é que ela veio? Olha, eu vou te confessar que é uma história um pouco diferente da que você está acostumado a ouvir por aí, dos outros médicos, né? Estou pronta para ouvir. A gente está acostumado a ver o quê? Aquele menininho, aquela menininha que desde sempre gostou muito de medicina, que gostava de brincar de ser médico com as bonecas, com o boneco, né? Que cresceu com esse intuito e viu aquilo como uma forma de uma carreira, como um sonho, de verdade. Mas a minha história ela é bem diferente dessa, porque na verdade eu nunca quis ser médico. Meu sonho lá da infância era fazer ou nutrição ou educação física. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Mas eu lembro exatamente do dia que eu decidi ser médico. Foi uma decisão em um dia muito específico, né? Eu lembro que eu estava em casa, eu sou era morador de uma comunidade, de uma favela, né? Sempre tive recursos muito escassos na minha família. E eu lembro que nesse dia eu estava lá e eu pensei assim, cara, eu abro a minha geladeira e não tem nada. Quando eu saio de casa, eu preciso pegar ônibus lotado, eu preciso pegar trem lotado, eu demoro horas e mais horas para chegar onde eu quero chegar. Vejo meus pais trabalhando o dia todo para a gente ter o mínimo ali. Eu quero romper esse ciclo, né? Eu quero ter uma história diferente, eu quero ter um futuro em que eu consiga ir no mercado e comprar o que eu quiser sem olhar o preço. Eu quero ter um futuro que eu consiga ter um carro legal, ter uma família legal, proporcionar uma escola boa para minha família, né? E aí eu lembro que nesse dia, eu já desesperado ali, pensando em como eu poderia ter esse futuro, eu abri meu celular e eu pesquisei no Google assim, quais são as profissões que são mais bem remuneradas no Brasil? E pesquisei, entrei no primeiro link que tinha lá, e eu lembro exatamente da lista que me veio. Em primeiro lugar estava cirurgia plástica, em segundo lugar estava medicina, em terceiro lugar estava direito, né? E eu fui por exclusão. Em primeiro lugar, cirurgia plástica. Comecei a ler. Você tem que fazer medicina durante 6 anos e depois são mais 6 anos para você se tornar esse cirurgião, né? Eu pensei assim, poxa, são 12 anos para eu me formar, para eu conseguir começar a ganhar dinheiro dessa forma. 12 anos, eu não quero esperar 12 anos, eu estou com fome agora. Então, eu quero ser uma profissão que seja o mais rápido possível. Aí li medicina ali, gostei, depois eu li o de direito. Falei, ok, direito são 5 anos ali, mas tem muito livro de português que a gente tem que ler, né? Naquela época eu não gostava muito de ler, sendo muito sincero contigo, não gostava muito de ler. E eu fui para medicina. Li lá, medicina você faz 6 anos de faculdade, depois de 6 anos você pode atuar sem fazer residência, ou então você pode fazer uma residência de 2 anos ou de 3 anos, dependendo do que você quer fazer. E é uma das profissões mais bem pagas do Brasil. E eu falei, então eu vou ser médico. Eu vou ser médico. Foi a partir desse dia especificamente. Quantos anos você tinha? Eu devia ter por volta dos 12, 13 anos de idade, basicamente. Eu tinha por aí, era muito novinho, era muito novinho. Então, assim, eu não digo hoje para as pessoas que eu terminei a medicina por conta do dinheiro. Porque tem uma história minha na faculdade, durante a faculdade, que foi quando eu me encontrei. Que eu percebi que eu realmente nasci para ser médico, mas eu consigo afirmar com toda certeza que eu entrei na faculdade por conta do dinheiro. Uhum. E foram 7 anos de muito estudo e até que chegasse o grande dia, uau, me formei. Imagina o tamanho da alegria, né, do orgulho dos seus pais. Você mesmo com aquele, olha, dever cumprido, mas na Sim, verdade ali era só o começo de uma jornada. sim. E eu queria que você contasse pra gente, né, porque essa história acaba dando aquele gostinho de satisfação ainda maior
por conta dos obstáculos que acontecem ali no caminho. E quais foram esses obstáculos principais que você enfrentou? Em algum momento você pensou em desistir? Sim, sim, com certeza. Principalmente pelo fato de eu ser um homem negro periférico numa faculdade que é elitista, né? Eu lembro que no comecinho da faculdade, eu acho que todo mundo que já entrou numa faculdade vai ter essa mesma sensação, que você está muito eufórico. Você quer conhecer pessoas, você faz muitas amizades, você quer estar na casa de todo mundo, quer se descobrir, você está saindo para o mundo, né? Ainda mais que quando eu entrei na faculdade eu tinha 18 anos. Então eu lembro que nos primeiros meses assim da faculdade, eu estava muito feliz. Eu estava pensando, cara, eu estou num lugar que eu me encontrei, que eu me achei, estou gostando do conteúdo, eu vou ser médico, eu vou ser um bom médico. Eu via nas pessoas que elas eram parecidas comigo, que a gente estava caminhando para o mesmo propósito, que a gente tinha as mesmas características, basicamente assim, né? E eu estava muito feliz. Até que um belo dia, né, eu lembro disso perfeitamente, eu estava nos jogos de medicina, né? Tem confrontos entre várias faculdades de medicina, a gente vai para um local específico para a gente fazer disputas de futebol, de basquete, de vôlei, entre faculdades diferentes de medicina. E lá eu fiquei durante 3 dias, mais ou menos. E eu lembro que eu estava numa partida de basquete, eu antigamente fazia basquete na faculdade, era a minha faculdade contra uma outra, uma faculdade particular, que eu não lembro agora exatamente qual que é o nome dessa faculdade. E antes do jogo começar, eu estava aquecendo. Peguei a bola de basquete ali, comecei a bater, a arremessar e tal. Em dado momento que eu estava aquecendo, eu fui mais para perto da torcida adversária, dessa faculdade particular. Eu estou lá aquecendo, pingando a bola assim no chão. E do nada eu escuto um som que até hoje recua assim, nos meus pensamentos, que foi um cara me chamando de macaco. Ele falou, vai, macaco. E aí eu fiquei meio sem entender, assim, na hora. Eu me senti culpado, talvez, por aquilo ter acontecido. Me senti envergonhado. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha 18 anos na época, eu era muito novo. E, para ser sincero, eu nunca tinha passado por uma situação tão direta, assim, de racismo. E, para mim, foi um baque aquele momento, porque até então eu estava gostando muito da faculdade. Para mim, eu tinha me encontrado. Para mim, eu estava com pessoas que eram parecidas comigo, que me incentivavam, assim como eu incentivava essas pessoas. Então, para mim, eu estava num ambiente que era acolhedor. A partir desse dia, eu percebi que eu não estava num ambiente acolhedor. Muito pelo contrário, eu estava num ambiente que as pessoas não queriam que eu estivesse ali. Eu estava num ambiente que, teoricamente, era para estar outras pessoas. Era para estar ali filhos de juízes, filhos de médicos, era para estar pessoas brancas. Então, naquele dia foi um baque, porque ao mesmo tempo que eu estava me descobrindo como ser humano, me descobrindo que eu realmente gostava da medicina, eu percebi que, apesar de eu ser muito novo, eu ia passar por aquilo ao longo da minha faculdade toda. Eu percebi ao longo da faculdade que não era só dos próprios alunos, mas também de pacientes, de professores. E esse foi o primeiro grande obstáculo assim que eu enfrentei na faculdade, que foi logo nos meus primeiros meses ali, que me impactou muito, que mudou minha visão da medicina dali para frente. Mas e como é que você fez para poder superar isso? Olha, nesse dia eu fiquei meio atordoado, assim, eu lembro que Imagino. eu não sabia o que fazer, eu fiquei envergonhado, eu voltei para onde eu estava morando ali, entre aspas, né, daquela cidade, para eu tentar me reconfortar de alguma forma. Não falei isso para ninguém, eu fiquei meio que sofrendo sozinho por bastante tempo. Eu só fui conseguir falar disso de fato depois de muito tempo. Assim, hoje eu consigo falar isso com certa tranquilidade, consigo expor isso para as pessoas, mas durante muito tempo eu me senti culpado pelo que tinha acontecido. Eu não queria expor isso para ninguém. E eu sempre tive o apoio, né, da minha família, principalmente ali da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e da minha avó, minha falecida avó, Deus a tenha. Então, assim, se não fosse a minha família, eu teria desistido, com certeza. Eu teria desistido. Ah, mas você foi lá e ganhou, pelo menos, né? Só para calar a boca desse povo. A gente Ganhou, pelo menos, né, esse ganhou jogo? esse jogo. Ah, então tá bom, pelo amor de Deus, pelo menos para... Ah, Pelo não, menos gente. isso. Pelo menos daquela... Ah, então tá bom. Vamos lá. E eu acho legal também, Glauber, nos seus vídeos, a gente já vai falar daqui a pouquinho mais a fundo sobre as redes sociais, Certo. que eu percebo que você usa muito essa questão do preconceito que muitas pessoas ainda têm, o que você teve, e às vezes pode ser que ainda você sofra, como um combustível para continuar. Né? Porque assim, a gente entende essa questão, né, como você falou, porque realmente impacta.
realmente é difícil, mas quando você pega isso e traz para a sua vida como um combustível para mostrar que você é capaz igual ou até mais do que muitas dessas pessoas, Sim. isso acaba te fazendo uma referência, né? Sim. Eu aprendi ao longo da minha vida que a melhor forma que a gente tem para deixar uma pessoa preconceituosa, racista, frustrada, é a gente fazer exatamente aquilo que ela não quer que a gente faça. Exatamente isso. Essa pessoa espera que a gente tenha certas ações, certas atitudes. Elas sempre vão esperar isso. Reações, né? Certas reações, exatamente. E a partir do momento que você tem uma reação completamente oposta que ela está esperando, isso destabiliza ela. Isso foi meu combustível. Era ver que a pessoa racista, era ver que a pessoa preconceituosa estava indignada com o meu sucesso. Então eu falava, é isso, você vai sofrer porque eu vou ganhar. Eu não só vou ganhar, como vou querer fazer outras pessoas que são parecidas comigo vencerem também, para você ficar pior ainda consigo mesmo. É isso aí. É isso. Imagina essa pessoa assistindo, por exemplo, esse podcast nesse momento. Tá batendo os dentes, assim eu espero. É isso. Agora, vamos lá. Eu estava com um cronograma aqui na minha cabeça, então a gente saiu disso, não tem problema. Vamos lá. Vamos falar sobre os seus estudos, né? A gente Sim. falou um pouquinho da faculdade, mas uma coisa muito legal, que foi um vídeo que você postou que viralizou bastante, foi a questão dos seus estudos. Porque, imagino, para se formar, aliás, para se formar não, para passar num vestibular de medicina já é muito difícil. É muito concorrido. E no ambiente ali onde você vivia, na sua casa, na comunidade, não te proporcionava aquele ambiente adequado para estudo. Sim. É onde entra um escritório do estudo. Você podemos chamar assim. É meu Que escritório lugar particular. era Né? esse? Exatamente. Então vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho a história. Quando eu comecei a me preparar para a medicina, a minha mãe virou para mim e falou assim, filho, todo mundo que eu conheço que passou para a medicina fez um cursinho, né? Fez um cursinho preparatório e eu estou disposta a te colocar nesse cursinho. Vai ser ruim, vai ser um sacrifício que a gente vai fazer, mas eu quero ter sacrifício para que você passe. Eu falei, tá bom, mãe. E aí comecei a fazer um cursinho, né? Um cursinho lá perto de casa, que eu fiz durante um mês só. Por quê? Depois desse um mês eu percebi, cara, eu tô vendo minha mãe trabalhar muito mais, que já trabalhava muito. Tô vendo ela trabalhar muito mais. Tô vendo meu pai trabalhar muito mais. Faltar mais coisas em casa para eu poder fazer um cursinho, eu não acho isso justo. Eu tava me sentindo culpado por isso. Eu decidi que eu ia sair do cursinho. Virei para minha mãe e falei assim, mãe, já é uma decisão posta minha, já tomei essa decisão, eu sei que você vai ser contra, mas eu vou sair do cursinho, tá? Não quero mais que vocês paguem meu curso. E ela virou para mim novamente, ela falou, filho, mas todo mundo que eu conheço que passou para medicina fez algum tipo de cursinho. E eu lá no auge dos meus 16, 17 anos, virei para ela e falei assim, então você é a primeira pessoa que você vai conhecer que vai passar 100, pode ter certeza que eu vou passar. Ela falou, tá bom, se você vai passar, eu confio em você. E aí comecei a estudar sozinho em casa. Só que tinha um problema, né? Minha casa era muito complicada de estudar. Primeiro porque a gente não tinha piso, a parede não tinha reboco. Então fazia um calor absurdo. Fazia um calor absurdo, a gente lá só tinha um quarto, que era um quarto que dormia todo mundo. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã. Então, muitas das vezes não dava para eu estudar no quarto, porque eles estavam dormindo lá, eu tinha que estudar na sala, que era mais quente ainda. Eu não tinha estrutura, enfim, era muito ruim para estudar. E eu vi na possibilidade de eu estudar no shopping. Por quê? Porque eu já tinha feito isso uma vez e eu achei legal. Por quê? O shopping tinha tudo que eu precisava para eu estudar. O shopping tinha uma mesa grande, uma mesa desse tamanho aqui só para mim. Tinha um banco acolchoado, tinha água, tinha banheiro e tinha ar-condicionado. Não precisava de mais nada para eu poder estudar. Então, nessa época, eu estava fazendo o 3º ano do ensino médio também, no meu antigo colégio, que é o Pedro II, colégio que me formou, inclusive. Geralmente, eu saía do meu colégio e ia direto para o shopping para eu poder estudar. Já ia com o meu computador, já ia com o meu caderno, meu livro, tudo, e lá eu ficava horas e mais horas estudando. Mas aí tinha um outro problema também, que era, às vezes batia fome, né? Claro. Às vezes batia fome. E muitas das vezes também não tinha dinheiro para comprar comida ou para levar a comida para lá. E o que eu fiz? Entra em cena o seu primeiro patrocinador, mesmo sem saber. Meu primeiro patrocinador, que foi o Burger King. Eu lembro que eu chegava lá,
e eu via os copos do Burger King assim em cima da mesa, né? Copo esses que as pessoas que já tinham usado deixavam lá em cima da mesa. Eu pensava, eu posso pegar esse copo, lavo esse copo e eu uso esse mesmo copo para eu pegar refrigerante. É porque, né, só para a gente lembrar, essa lanchonete tem ali uma máquina de refrigerantes onde possibilita os clientes acessarem e servirem ali o refil do refrigerante Exatamente. à vontade. E você pegava esse copo já usado para poder ficar ali se alimentando Me de alimentando. refrigerante. Exatamente. Eu ficava assim lá a tarde toda, às vezes a noite toda, estudando, lendo e com meu copozinho do Burger King e indo lá pegando refil de refrigerante, de água, de tudo que eu precisava para ficar ali estudando. E nessa rotina diária, essa cena se repetindo dia após dia, entra em cena uma outra personagem muito marcante na sua história. Exatamente. Certo dia, eu chegando no shopping, já estava tudo preparado já na minha mente, como eu fazia toda vez. Eu ia chegar lá, ia pegar a minha mesa, eu sempre gostava da mesma mesa que ficava de frente assim para a saída do shopping, que eu conseguia ver lá fora, né? Sentava naquela mesa, pegava o copo e começava a estudar. Nesse dia, antes mesmo de eu sentar à mesa, uma funcionária da limpeza desse shopping, ela veio até mim, já com um copo do Burger King na mão, e falou assim, eu trouxe aqui para você estudar. E na hora eu fiquei cheio de vergonha, obviamente. Eu falei, não, eu não vou pegar copo nenhum, não. Eu não preciso, não. Muito obrigado. E aí ela falou, não, menino, eu trabalho aqui. Eu sei que você faz isso direto. E eu sei que você vai pegar esse copo. Então, já te adiantei o seu trabalho. Já peguei o seu copo, já lavei para você. Toma aqui, vai lá estudar. Eu peguei o copo, saí ainda meio com vergonha assim. E estudei muito naquele dia. Mas foi uma pessoa importante aí na minha trajetória. Talvez ela, vendo agora esse podcast, ela vai se lembrar disso. Eu confesso que eu não lembro o nome dela. Queria saber, queria que ela estivesse aqui agora na minha frente, poder dar um abraço nela e falar que ela foi importante na minha trajetória, mas foi incrível, foi uma história incrível. Muito bacana. E o que eu percebo nisso? Desde aquele momento, né? Desde aquele momento, você já estava sendo observado. Assim como a gente observa pessoas fazendo coisas erradas e a gente aprende a como ser e a como não ser, né? Observando pessoas. E ali, naquele momento, aquela funcionária, vendo a sua rotina, já estava te observando, vendo a sua dedicação, sua força de vontade e resolveu ajudar. E aí, hoje, você continua sendo observado e hoje você está aqui para poder falar de toda essa história, que é muito bacana. E agora... vamos lá, 7 anos, né? 7 anos com essa rotina de estudos, faculdade. Finalmente chegou o grande dia, noite de gala, formatura. Como é que foi aquele momento para você? Então, para ser sincero, eu não tive formatura porque era muito caro. Eu vi você com uma roupa toda de gala, aquilo ali não foi na sua formatura? Não, isso foi para um evento que eu participei. Garota, achei que era sua Isso formatura. foi para um evento que eu fui convidado no ano passado. Um evento que tinha vários artistas ali, vários influenciadores também, que eu fui convidado para estar presente também. Entendeu? Mas assim, eu a princípio não tive formatura porque, enfim, era um valor muito, muito alto. Grande parte da minha turma teve essa formatura, eu não tive. Porque eu virei para os meus pais e falei, não tem. O que eu quero é o diploma. O que eu quero é o diploma, só quero me formar logo, só quero me formar. Na verdade, o que eu fiz foi, eu chamei as pessoas que eu amo, as pessoas que sempre estiveram comigo na minha trajetória, para ir para uma roda de samba. Ai, que legal. Eu falei, minha formatura vai ser uma roda de samba. E eu fui. E foi muito bom esse dia, foi muito bom, me diverti. Minha formatura foi ali, de fato. Minha festa de gala foi no samba, foi no pagode. A sua moda, do seu jeito. Mas eu queria que você falasse sobre aquela sensação de pegar o diploma na mão e falar, ufa, eu consegui. É inesquecível. É marcante porque é a realização de um grande sonho, meu. Eu fiquei ali durante os 6 anos da faculdade de medicina, eu pensando basicamente nesse momento. Era um momento que eu ia pegar meu diploma, era um momento que eu poderia mudar de vida, que eu poderia sair daquela situação que eu estava, daquela situação financeira e conseguir conquistar meus objetivos, né? Aquilo, mas na verdade era o início de uma grande jornada. Mas foi incrível. Não só isso, até porque um pouco antes de eu me formar, eu pensei até em desistir também da faculdade, alguns meses, algumas semanas, na verdade, antes da minha formatura, porque um dos meus grandes objetivos para me tornar médico
era eu proporcionar um plano de saúde bom para minha avó. Um dos meus grandes objetivos na medicina era esse, que a minha avó enfrentou o câncer durante muitos anos, né, durante mais de 10 anos, foi eu ali acompanhando ela. E às vezes faltava muita coisa que ela precisava, mas não conseguia por falta de recursos, né? Então, um dos meus grandes objetivos era me formar em medicina para eu conseguir proporcionar para ela um plano de saúde bom. Eu falava, ó, a senhora agora vai se tratar com o melhor oncologista do Rio de Janeiro. E é isso. Mesmo que eu tenha que dar 70 plantões por mês, a senhora vai se tratar, porque a senhora fez muito por mim, fez muito por nós. Então, eu quero te proporcionar isso. Então, sempre fiz a faculdade toda pensando nesse momento, o momento que eu ia me formar, para eu conseguir ter uma estabilidade financeira, para eu proporcionar uma saúde mais... Um tratamento mais mais digno, digno para minha avó. E aí, faltando poucas semanas ali para minha formatura, eu lembro desse dia perfeitamente, quando eu cheguei em casa, né? Eu tinha ido na praia com minha mãe e com a minha irmã. Quando eu cheguei em casa, o meu avô, esposo da minha avó, veio até a gente e falou assim, ó, a sua avó ela não tá legal, não. Na época, minha avó morava na casa de baixo, a gente morava na casa de cima, né? Então, a gente subia uma escada, passava no portão dela e ia para nossa casa, que ficava em cima. E a gente passou no portão deles, meu avô chegou para mim e falou assim, acho que sua avó não está legal, não. Eu achei estranho, porque minha avó, apesar da quimioterapia que ela fazia, da radioterapia, dos vários medicamentos que deixavam ela muito mal, você não via ela reclamar assim, de doença. Ela estava sempre ali disposta, ela estava sempre bem, ou sempre tentando se mostrar bem, né? E eu falei, ó, se ele falou que minha avó não está mal, primeira vez que isso acontece, realmente ela está muito mal. E aí eu lembro que eu passei pela sala, fui até o quarto, cheguei no quarto, minha avó estava deitada assim, em cima da cama. Eu falei, e avó, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, estou só com um pouquinho de dor de cabeça, seu avô que está fazendo drama. Eu estou bem. Eu falei, mas está bem mesmo? Ela falou, estou bem, ele não está vendo aqui conversando comigo. Eu falei, tá bom, eu vou pegar ali só em cima o meu estetoscópio, que é aquele aparelho, estetoscópio e esfigmo, né? Que é o aparelho para ferir pressão. Vamos ver como está a sua pressão, se ela está um pouquinho baixa, como que ela está. E aí subi para minha casa, peguei meus equipamentos, desci e tentei medir a pressão dela, né? Não sei se você sabe como funciona esse aparelho, mas basicamente a gente coloca aqui no braço, a gente começa a inflar, né? E o ponteiro vai rodando, aí vai subindo, passa por 80, 100, 110, 120, né? E depois a gente desincha ele e ele vai voltando. Quando a gente escuta o primeiro som, é a pressão dessa pessoa. Então, por exemplo, se ele chegou a 200, ele começa a voltar. Se eu começo a ouvir o primeiro som no 120, significa que a pressão sistólica dela é 120. É uma pressão boa, né? Eu fiz isso. Coloquei meu estetoscópio no ouvido e fui observando o ponteiro descer. Aí passou por 120, nada. Passou por 110, nada. Eu sabia que a pressão dela normalmente já era um pouquinho baixa, era normalmente 10, era normalmente 100. Passou no 100, nada de escutar o primeiro som. Passou por 90, nada. 80, nada. Eu fui ficando preocupado. Falei, será que a pressão dela está tão baixa assim? E acabou que chegou no 0 sem eu escutar nada. Gente. Aí eu falei, não é possível. Eu sempre fiz isso, eu faço isso há anos. Eu sempre consigo escutar de primeira. Primeira vez que eu não estou conseguindo escutar. Aí eu fiz de novo, a mesma coisa. Não escutei. Aí eu falei, eu acho que esse aparelho está ruim. Cheguei a essa conclusão. Só que antes de eu chegar nessa conclusão, eu tive uma ideia. Falei, mãe, deixa eu aferir sua pressão. Se eu conseguir escutar a sua pressão, é porque a gente tem um grande problema aqui. A pressão da minha avó está tão baixa que eu não estou conseguindo escutar. E aí eu coloquei o aparelho no braço da minha mãe, e aí inflei, o ponteiro subiu. E aí depois eu desinflamei, para ele voltar à estaca inicial, né? E aí, nisso que ele estava voltando, eu estava torcendo com todas as minhas forças para eu não escutar. Errado, né? Para dar errado, para eu não ouvir nada. Porque se eu não escutasse nada, era sinal de que o aparelho estava ruim. Aí já era um sinal positivo. E o ponteiro veio voltando, passou no 14, passou no 13, passou no 12. Quando chegou no 12, eu comecei a escutar. A pressão da minha mãe de 12 por 8. Eu falei, a gente tem um grande problema aqui. Aí depois eu fiz com mais calma, fui para minha avó de novo, já um pouco nervoso, fiz com mais calma a pressão dela. Verificar, né? Eu consegui aferir. A pressão dela estava 6/4, basicamente. Estava 6/4. E ela já, naquele momento, começou a falar coisa com coisa. Eu falei, minha avó tá mal. E a saturação dela caindo. Frequência cardíaca dela de 125 batimentos por minuto. Eu falei, mãe, a gente tem que levar minha avó para emergência agora.
O Uber chegou, a gente conseguiu levar a minha avó, né, até o Uber. E chegamos lá no hospital, ela de prontamente foi internada na sala vermelha. E eu lembro que uma das últimas coisas que eu consegui falar com ela foi: vó, fica tranquila, a senhora está sendo internada aqui, mas vai ficar por pouco tempo. Já já a gente vai voltar aqui para te buscar, a gente vai estar em casa comemorando a sua recuperação, para a senhora ter uma... Que já já tô... Inclusive eu falei da minha formatura, falei: minha formatura está aí, eu quero ver a senhora na minha formatura. Ela falou: tá bom, Glauber, mas caso eu não volte... É muita saudade, né? São momentos marcantes que é aquilo, é o combustível, né? Que às vezes dá aquela coisa de desistir, mas acaba se tornando um combustível para continuar. Sim. E a minha avó foi meu principal combustível durante toda a minha trajetória. Mas, enfim, ela mesmo com aquela questão toda de saúde, a pressão muito baixa, a frequência cardíaca alta, ela virou para mim e falou: não, Glauber, mas caso eu não volte, eu, ao longo de toda a sua trajetória na medicina, ao longo de toda a sua faculdade, todo mês eu juntava um certo dinheiro, porque eu queria te dar um presente de formatura. E esse presente seria um anel de formatura. Eu quero que, caso eu não volte, você pegue esse dinheiro que está no meu armário, está em tal gaveta, e você compre esse anel para você. Eu falei: não, mano, isso não vai acontecer, eu quero ir comprar um anel junto com a senhora. Ela falou: tá bom. Aí nisso eu tive que sair de lá porque teve uma intercorrência, eu não podia ficar. Aí eu saí. E essa foi a última vez que eu falei com a minha avó. Dali ela só piorou, foi entubada, e depois de um dia ela faleceu. E esse foi o momento que eu pensei em desistir da medicina. Foi justamente nesse ponto, faltando algumas semanas para a minha formatura. Por quê? Porque meu principal objetivo lá dentro era proporcionar uma saúde para ela. Já que eu não ia mais conseguir fazer isso, todo o meu sacrifício na medicina tinha sido em vão. Eu pensei assim, né? E aí deixei de ir para a faculdade, quase reprovei por falta, porque eu falei: não quero mais ir para a faculdade. Mas aí foi nesse momento que minha família entrou em jogo, né? Lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, ela falou: Glauber, a sua avó não te deu presente, mas vamos, a gente vai comprar esse anel para você e você vai lembrar dela para sempre, porque o anel vai ficar contigo, eternizado. E por acaso é esse que você está usando aí? Por acaso é esse que eu estou usando aqui, exatamente. Que legal. Esse, que é um anel que eu levo para onde eu vou, que é minha avó, que eu considero que está comigo aqui, é a minha avó. Tudo que eu fiz, na verdade, não foi em vão. Tudo que eu faço hoje é para mostrar para ela que eu consegui, que a gente conseguiu, na verdade. Então, minha mãe me deu essa ideia: vamos lá comprar esse anel. Eu falei: não quero comprar um anel, eu queria comprar um anel com ela. Mas depois de muito insistir, a gente foi lá e comprou esse anel. Legal. Mas o legal é que, assim, apesar de você não ter conseguido ajudar a sua avó nesse sentido, né, financeiro, de plano de saúde, eu tenho certeza que hoje você consegue ajudar muitas pessoas e muitas famílias que estão nessa situação que você esteve um dia. Então, vamos mudar de assunto para a gente poder dar um respiro? Vamos falar de redes sociais, porque como a gente falou no início, você agora é um fenômeno nas redes sociais também, né? Muita gente te conhece dos consultórios, dessa forma leve que você atende as pessoas. Eu queria falar, olha só, você está com mais de 300 mil seguidores, mais de 320 mil seguidores, local onde você compartilha sua rotina como médico, sua rotina também da sua vida particular, enfim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E de onde surgiu essa ideia e como é que você vê essa repercussão tão grande assim das pessoas, esse retorno que as pessoas te dão? Então, Michele, quando eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, eu não tinha ideia de que eu ia alcançar tantas pessoas assim. Meu objetivo lá no começo não era esse. Meu objetivo era o quê? Eu sempre quis ser essa área esportiva na medicina. Talvez ser ortopedista esportivo, trabalhar com emagrecimento, trabalhar com hipertrofia. Né? E eu estava percebendo que as redes sociais eram um lugar que as pessoas estavam usando para divulgar o trabalho delas. Então você via muito nutricionista, principalmente no contexto ali da pandemia e após a pandemia, muitas pessoas começaram a usar as redes sociais para divulgar o próprio trabalho delas. Né? E eu via que muitas pessoas, mesmo antes de serem formadas, elas estavam usando as redes, Instagram, YouTube, para se divulgar de alguma forma, para quando ela realmente se formasse, ela já tivesse ali uma gama de seguidores, né, pessoas dispostas a pagar pelo serviço delas. E aí meu pensamento lá no começo foi justamente esse: começa a produzir conteúdo relacionado à minha rotina, relacionado ao exercício físico, à nutrição, à dieta. Porque quando eu me formar,
eu já vou ter algumas pessoas me seguindo, não imaginava que iam ser muitas, mas vou ter algumas pessoas me seguindo que queiram se consultar comigo. Né? Então, minha história no Instagram é justamente essa, eu produzir conteúdo para eu trabalhar como médico depois que eu me formasse. E um dos primeiros vídeos que eu fiz foi um vídeo mostrando minha rotina. Era um vídeo, é um vídeo caótico. Era um vídeo que eu acordava, acho que 5 da manhã, aí eu me arrumava super rápido, pegava vários ônibus para chegar num estágio que eu fazia, que era o estágio que eu fazia para ganhar dinheiro, que ficava muito longe da minha casa. Desse estágio, eu saía de lá, ia para a minha faculdade, ficava na faculdade até 6 horas, mais ou menos, pegava mais vários ônibus, chegava em casa, só trocava de roupa, engolia uma comida para ir para academia. Depois disso, eu voltava para casa e dormia. Né? E aí eu postei esse vídeo, um vídeo de rotina meu, e viralizou. Viralizou porque as pessoas falavam, que isso, como você faz tanta coisa assim em tão pouco tempo? Eu não consigo muito mal acordar e trabalhar, e esse menino com essa idade está fazendo tanta coisa assim. Foi um vídeo que viralizou, um vídeo que saiu em várias páginas assim, de jornal. E a partir daí eu comecei a ganhar muito, muito seguidor e foi meu combustível para continuar postando. E agora uma coisa que eu vi também nos vídeos que eu achei assim muito engraçado você falando, você com a sua rotina ali no hospital, você trabalha numa UPA, né? Sim. E você já foi confundido com maqueiro, com paciente, com enfermeiro. E conta pra gente uma dessas histórias. Então, já fui confundido de muitos, né? Já fui confundido com paciente, já fui confundido com maqueiro, mas uma que eu posso falar, que eu lembro, que foi, de certa forma, é problemático, mas eu tirei um certo ensinamento dessa lição toda, foi quando eu fui confundido com paciente mesmo. Eu lembro que assim que eu me formei, eu não tinha recurso para eu ir para a UPA de Uber ou de carro, né? Porque a gente dá plantão hoje, geralmente a gente recebe daqui a 2 meses. Então, os meus 2 primeiros meses de formado, eu ia para os plantões assim, acordava cedo, ia de Uber, ia de trem, ia de ônibus, né? Ia de metrô, que era diferente da forma que os outros médicos chegavam. Em geral, chegava de carrão ou de Uber. Eu trabalhava nesse local, que era, acho que 2 ou 3 vezes por semana. Eu sempre entrava pela porta principal. Os outros médicos entravam pelo estacionamento, Que era nos fundos. que era nos fundos. Eu entrava pelas frentes, que era por onde os pacientes entravam também. Então, eu sempre entrava por ali, passava na administração, dava meu carimbo da minha presença e ia para o meu consultório. Né? E tinha um vendedor, um ambulante, né, que ficava bem em frente a esse hospital, que vendia biscoito, vendia água, refrigerante. Sempre em frente a alguma UPA tem um comerciante assim. E ele me via entrar ali 2, 3 vezes na semana e tal. Até que certo dia eu estava saindo desse plantão, né? Ele virou para mim e falou assim, pô, você fica muito doente, né? E eu pensei, fico muito doente, mas ele me conhece? Ele me conhece de onde? Eu falei, como assim fico muito doente? Aí ele foi e falou, eu te vejo nessa UPA aqui sempre. Direto. Direto? Você veio o quê? Para pegar atestado médico? E eu pensei, vim para pegar atestado médico? Eu não tinha ainda relacionado, na minha cabeça não tinha entrado que ele estava me confundindo com o paciente. Eu falei, não, cara. Ele falou, não, porque aqui eu conheço todo mundo aqui, eu trabalho nessa UPA há muitos anos. Aqui eu conheço todo mundo, trabalhar aqui você não trabalha. E os doutores, né, os médicos que trabalham aqui são os únicos que eu não conheço, porque toda hora muda. Vem um, fica um mês, aí vai embora. Ou seja, eu não conheço os médicos que trabalham aqui. Aí daí que eu me dei conta que ele estava me confundindo com um paciente. Era muito mais fácil para ele acreditar que eu era um paciente que ia na UPA toda semana, 2, 3 vezes na semana para pegar atestado médico, do que ser o próprio médico daquele local. E quando ele descobriu que você era o Dr. Glauber? E ele descobriu, acho que de uma forma maravilhosa. Foi o filho dele que mostrou um vídeo meu para ele. E aí, depois de uma semana que isso aconteceu, na verdade, eu tive um plantão lá. E eu entrei nesse dia, eu fui para esse plantão ainda com o intuito de falar com ele. Porque quando eu cheguei em casa, depois dessa história, no momento ali do que aconteceu, eu não tive uma reação que eu gostaria de ter tido. Eu fui pensar melhor em casa. Eu falei, cara, não era para eu ter saído andando, não era para eu ignorar o que tinha acontecido. Eu vou voltar nesse cara, eu vou falar com ele, que eu sou médico daqui e que a gente também consegue. Mas antes de eu ir falar com ele nesse dia, ele veio falar comigo e falou, doutor, desculpa, não sabia, eu confundi realmente, senhor.
Meu filho me mostrou um vídeo seu, era um vídeo da sua rotina, inclusive foi esse vídeo que me fez viralizar, né? Meu filho também quer ser médico e ele disse que se espelha muito em você, porque você tem uma realidade parecida com a dele. Então, eu queria te pedir desculpa. E daí a gente conversou, né? Expliquei para ele que, cara, realmente é difícil. Eu entendo o seu lado, tentei entender o lado dele. Realmente é difícil, você possivelmente nunca viu. Aquela questão do estereótipo, Do né? estereótipo. E possivelmente ele nunca viu um médico chegar tanto tempo pela porta de entrada, o médico preto, o médico de dread. Provavelmente nunca viu isso. Então, ele não associou que podia ser médico. Então, eu entendo o seu ponto, mas a gente está chegando, a gente consegue. E tem uns vídeos também bem legais, que são 2 pontos legais assim que eu percebi, que você expondo áudios de conversas com pacientes, e ele dá para ver que você se coloca de igual para igual com o paciente, deixando eles muito à vontade. No final das contas, eles saem ali, praticamente ali, né? Seus amigos. Amigos. E você ali também sem jaleco. Também é uma característica, foi uma escolha sua, né? Foi uma escolha. É porque, na verdade, eu digo que eu conheço a realidade dele, né? Eu conheço a realidade deles. Então, toda vez que eu vou atender um paciente, principalmente de UPA, que são pacientes mais vulneráveis, pacientes que não têm tanto recurso financeiro assim, eu lembro do Glauber, do passado também, que já precisou usar a UPA muitas vezes, que ia na UPA com a minha avó várias e várias vezes. Então, eu sei como que geralmente os médicos tratam esses pacientes. Com ignorância, se colocando numa posição muito superior. Então, eu falei, eu quero ser diferente. Legal. Eu quero ser diferente. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse uma coisa muito importante, que eu também assisti em um dos seus vídeos, sobre a influência do ambiente. Você, em um dos vídeos, colocou isso, que para você ter uma escolha e para você seguir adiante, chegar aonde você quer chegar, você tem que sair, de repente, de um ambiente que te tira daquela rota. E muitas pessoas que viram esse vídeo, de repente, estão se perguntando, tá, eu quero, mas como eu posso sair desse ambiente? Porque muitas pessoas não enxergam esse caminho. Sim. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que propor, eu pelo menos como influenciador, como médico, é mostrar para a pessoa que existe essa realidade. Geralmente, uma pessoa que é periférica, uma pessoa que não tem tantos recursos financeiros, já nasce com o destino dela muito bem estabelecido pela sociedade. Você vai nascer, você vai estudar até o ensino fundamental ali no máximo, você vai começar a trabalhar cedo para você se sustentar. Todo o dinheiro que você ganhar vai ser para a sua sobrevivência, basicamente. E aí eu tento mostrar no meu Instagram que, cara, existe uma realidade paralela a essa, que você talvez nunca chegou a imaginar, porque nunca te foi apresentado. Eu, como uma pessoa que já saí dessa questão da periferia, né, eu já estive nesse ambiente deles, eu consigo mostrar esse novo mundo. Tá, cara, isso aqui também existe, né? Isso aqui também existe, é uma possibilidade para você. Mas para essa pessoa acreditar que ela pode alcançar lá, primeiro ela tem que saber que existe essa possibilidade. Então eu mostro essa questão para eles. Bacana. E agora, muita gente vê em você, Glauber, como uma referência de representatividade, como uma inspiração, que podem sonhar e conquistar os seus sonhos. Sim. Em poucas palavras, queria que você deixasse uma mensagem para quem está te assistindo agora. Bom, eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que ter sempre motivação nas nossas ações. Se a gente for pegar a palavra motivação, é um motivo para a nossa ação. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida tem que ter um porquê. Se não tiver um porquê, esse nosso sonho ele para no meio do caminho. Então, você está fazendo faculdade por quê? Para você ter uma vida melhor, para você proporcionar uma vida melhor para os seus filhos, para você parar de andar de trem, para você ir no mercado e comprar o que você quiser sem olhar o preço, né? Então, todas as questões que a gente vai fazer na nossa vida, independente do que seja, a gente tem que ter um porquê, que a gente consegue chegar lá. Glauber, muito obrigada pela sua participação. Qual o seu arroba, quem quiser te seguir? @Glauber Lima, com 2 As no final. Tá certo. Gente, é muita história, é uma história muito potente, de inspiração, com certeza vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, a gente também, se identificou com essa história e vai levar para a vida, vai praticar e alcançar sonhos também. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço novamente o convite. Espero que nossa história tenha incentivado muitas e muitas pessoas aí. Não tenho dúvidas disso. E você que nos acompanha toda semana, muito obrigada pela sua companhia. Para rever esse episódio e muitos outros com conteúdos bem bacana, é só acessar r7.com/R7 Fala Comigo ou no canal da Record Rio no YouTube. A gente volta em breve com mais histórias que emocionam e inspiram também. Até lá!